pessoal, vamos falar de duas características e conhecimentos e habilidades importantes de um psicanalista ou psicólogo: raciocínio lógico e educação espiritual. O instituto que eu fundei se chama Instituto de Educação Psicológica e Espiritual. Uma vez alguém perguntou: por que é educação espiritual? Eu vou dar um exemplo para você e eu vou dar também um exemplo de por que é tão importante o raciocínio lógico. Nós vivemos, nós não, mas eu estou trabalhando com o Brasil. O Brasil é um país muito interessante. É um país dividido em dois, é sempre o país dos extremos, né? Então, por um lado, nós temos a academia e as pessoas lógicas e racionais, o saber acadêmico. Ele é muito elevado, ele não acredita em nada de tudo aquilo que uma massa enorme de pessoas no Brasil acredita, que se chama espiritualidade. Vamos ver o que é isso. Eu cresci na Itália, num país totalmente laico, apesar do Vaticano estar lá, totalmente num tempo muito laico, e também lá certas coisas não existem, né? Vidas passadas, por exemplo, assim, não se fala nem de todas as coisas que no Brasil é normal falar, mas é normal no meio das pessoas normais, mas das pessoas do povo, no dia a dia, das pessoas, né? Agora, quando você vai no nível acadêmico, dos professores, das pessoas que escrevem livros importantes de psicologia, de psicanálise, etc., essas coisas não se falam. Mas todo mundo fala sobre isso. Então, existe essa dicotomia, que é, por um lado, um raciocínio, uma racionalidade completamente alienada da vida real, inclusive da própria, ou seja, todos os movimentos internos psicológicos e espirituais. E, por outro, a gente tem as pessoas que não têm todo aquele conhecimento, não são cultas, mas que apelam para o espiritual. E é uma dicotomia que não leva a lugar nenhum, porque o que precisa fazer é juntar as coisas, porque nós somos um ser só. Então, na minha simplicidade da minha adolescência, de muito tempo atrás, eu fiquei me perguntando, porque eu sou muito racional, eu sou muito racional. E eu tenho gozo em ser racional, porque eu gosto de pensar. Pensar é pensar, não quer dizer racionalizar, são coisas diferentes. Raciocínio é raro de encontrar. E é uma das coisas que a gente tem que aprender na minha formação em psicanálise pós-junguiana, tem que aprender o raciocínio lógico. Montefoschi, que é quem traz Jung né, através de mim no Brasil, Montefoschi é uma gênia do pensamento. Se a gente não tiver um pensamento lógico, que implica reflexão crítica, que implica saber trabalhar com as ideias, sem acatar a primeira ideia como um bobalhão, só porque ela parece bonita, parece que faz sentido, esse é um processo que demanda treinamento. A filosofia me ajudou nisso, graças a Deus. Então, quando você usa o cérebro desta forma, você tem um instrumento que serve em qualquer contexto, tanto para você questionar verdades racionais ou verdades tradicionais, mas questionar não porque você é do contra, porque é coisa de criança, ficar no contra, ficar no bate-boca, quer dizer, coisa de criança, infantil, mas porque você está raciocinando a partir daquelas ideias. Você amplia o conhecimento. Por outro lado, tem as questões espirituais. E na minha simplicidade de muitos e muitos anos atrás, eu pensava, mas por quê? Por quê? Que o que um espírito desencarnado fala, eu vejo tanta gente assim, pega tudo ao pé da letra, meu Deus, porque ele está desencarnado. Porque o teu vizinho fala, não, é o teu vizinho, você conhece, né? Você vê como ele vive, que carro ele tem, o que ele faz, que filho ele tem. Então ele não vale. O desencarnado vale. Eu acho isso que não faz sentido. Não faz sentido, não. Que tenham desencarnados de vários níveis, tem, como todos nós, tem pessoas de vários níveis. Não quer dizer que vários níveis de conhecimento, de educação, de cultura e de consciência.
Tem vários níveis de pessoas, não somos iguais não. E não tem nada a ver com dinheiro. Pode ter muito dinheiro e ter um cérebro desse tamanho, para não falar do coração. Então tem nada a ver com dinheiro e com sucesso de Instagram, nada. Então, eu quero tratar de um exemplo aqui, porque a gente está no Brasil, é muito importante para um psicólogo, um psicanalista, saber lidar com essas questões espirituais. É muito importante, porque fazem parte da nossa vida. E não é um departamento separado. Não tem onde que começa a psique e aonde é que começa o espiritual. E o que é espiritual? Alguém sabe me dizer o que é espiritual? O que é? Assim, se a gente prescinde das religiões, dos dogmas, e é uma coisa que eu faço questão de fazer, porque eu tenho ojeriza a qualquer tipo de dogma, né? Então, a qualquer tipo de verdade que já chega para mim pronta. Eu posso até pegar algumas coisas no sentido de ouvir, prestar atenção dentro daquilo que eu preciso, porque elas são tão sedutoras, elas parecem tão óbvias que é muito fácil ser engolidos e perder a capacidade de raciocínio lógico, que é uma coisa que eu prezo imensamente. Então, prefiro mil vezes errar do que seguir as orientações de uma outra pessoa encarnada, desencarnada, desse planeta, de outro planeta. Não tenho nenhuma preferência. Eu sigo aquilo que eu sinto e penso. Penso e sinto. Essa junção que Jung chamou de conjunctio-oppositorum é o grande desafio de cada um de nós. Juntar as coisas. Então, o que eu vejo, pessoas sentem, eu tenho muitos pacientes, tive muitos pacientes e alunas, todas mulheres, obviamente, aqui temos só mulheres na psicanálise, que tem muita intuição. É claro, a gente está no Brasil, gente, muita intuição, né? Muita intuição. Aí falam com isso, falam com aquilo, não sei o quê. Não é assim que a gente faz psicanálise. Mas também não é, desculpem, lacanianos da forma lacaniana. Vada retro Satana, Deus me proteja, porque aquilo também não. Então, como é que a gente faz? Uma religião, por exemplo, eu estava fazendo supervisão com uma formada e analista do Instituto. E a paciente dela começou queria sentir necessidade, vontade de ir para um terreiro. Qual é a questão? Do nosso ponto de vista aqui de analista, a questão é que eu estou fomentando, eu estou trabalhando, nem fomentando, eu estou ajudando, facilitando, o meu trabalho é de facilitadora do processo de individuação daquela pessoa. Então, eu estou do lado do si mesmo da pessoa, é isso que eu estou fazendo. Um si mesmo que tem que se desenvolver. O processo de individuação significa que ninguém é teu dono. Gente, ninguém é teu dono. Não existe. É aquela coisa, nem o teu dinheiro tem que ser, nem o teu Instagram, nem a tua maquiagem, nem teu corpo físico. Significa você realizar algo que está além dos condicionamentos sociais e, obviamente, dos condicionamentos religiosos. Então, o problema não é ir ao terreno ou ir ao centro, sei lá, ao centro, os espíritas, então, nem se fala, eles sabem tudo, de tudo, já está tudo escrito. Assim, coisa de não vale a pena continuar vivendo, porque já está tudo sabido e escrito. Porque uma entidade falou. As entidades falam. Gente... 2023. Por que se faz isso? Porque não se sabe como lidar. E não se sabe como lidar com a entidade ou com todo esse mundo espiritual porque não se tem suficiente autoconhecimento. Um autoconhecimento profundo desemboca na espiritualidade. Isso Jung já apontou. Mas tem que ser profundo demais, suficiente, não demais. Suficiente, e você tem que ser honesto o suficiente para chegar lá, porque Deus, ou si mesmo, o teu próprio processo de individuação não tem donos.
Não tem verdades postas. Você pode gostar de uma ideia, gostar de um terreiro porque você gosta da Mãe de Santo, porque teu namorado, tua namorada vai o que for, teu si mesmo não está nem aí. Porque o caminho é maior, o caminho é mais longo, o caminho é mais superior a qualquer condicionamento. Não quer dizer que você vai ter que deixar todo mundo, mas você não vai casar com a coisa. Então, o que eu falei para minha supervisionada? Tudo é experiência. Ir para um terreiro é a mesma coisa do ponto de vista psicanalítico nosso aqui, analisando, do que ir para o shopping. No sentido, a pessoa precisa entender, não estou falando em termos morais, estou falando em termos de autoconhecimento. A sua pessoa precisa entender como aquela experiência fez sentido na vida dela, no percurso de vida dela, que começou muito antes do dia em que ela foi para aquele terreiro. Como fez sentido, o que ela ouviu, como faz sentido, por que faz sentido, o que ela sentiu, como ela saiu de lá, como ela dormiu à noite, o que ela sonhou naquela noite, como ela acordou no dia seguinte. Tudo isso faz parte da experiência. Essa é uma abordagem relacional, que é a abordagem da psicanálise de Silvia Montefoschi, que eu uso totalmente, porque é a única que faz sentido, e dialética. Então, eu não pego uma coisa que eu recebo lá como uma verdade que fica fixa nas estrelas, mesmo que eu sinta uma coisa boa. Não quer dizer que depois vai ser de novo. Não quer dizer que das 20 coisas que eu ouço, das 10, 5 coisas, todas sejam boas. Só porque uma é muito boa. Isso é raciocínio. Observa, presta atenção. E presta atenção em como você estava quando você foi. Porque como você está faz diferença. É como quando a gente come. Você tem um sabor diferente. Quantas vezes aconteceu isso comigo, meu Deus do céu? É uma coisa que eu como e lembro, ai, que bom, isso era muito bom, vou de novo. Não é a mesma coisa, porque eu tô diferente, eu sou extremamente sensível e sensitiva. Então, assim, tem que casar com o emocional, porque comida é emocional, né? Então tem que casar com o emocional, com o momento, com a qualidade da comida, que enfim, é assim. Mas sem entrar tantos detalhes, porque eu sou mais complicada do que a norma, porque eu presto atenção em mim. Então, eu vou contar o caso agora de uma formada minha, que saiu também, antiga, assim, não é de agora, mas ela era muito intuitiva e ela tinha uma dificuldade no pensamento lógico. Tinha dificuldade de estudar. Porque fica muito tempo no Instagram, entendeu? É muito mais fácil, muito mais rápido ver vídeos, contratar coaches, enfim, ter a papinha pronta. E isso, o tiro sai pela culatra porque você não se esforça, não esforça os teus neurônios o suficiente. Isso é um problema, isso é um handicap, é uma deficiência. Aí, todo a libido, como a gente chamaria, vai para a intuição, que é grande. Então, e é uma pessoa buscando orientações, porque como ela não consegue entrar suficientemente dentro de si, e para isso também é preciso de raciocínio lógico, porque não é o analista ou o psicólogo que te dá as respostas, a gente busca juntos. Porque se eu sei as tuas respostas, você já está todo decodificado e você então não é nenhuma pessoa interessante, nada de novo igual a sei lá quem. Então a gente busca as respostas, precisa raciocinar para não acatar qualquer emoção que vem e também não reprimi-la. Proibido reprimir, transformar. Então ela estava em busca nessa saia justa que requeria mais trabalho de sentar a bunda na cadeira e ser humilde para estudar, porque para estudar precisa de humildade. Você demora um tempo para aprender as coisas, ninguém gosta de ter esse tempo, todo mundo já quer brilhar num céu de papel machê, um céu que não existe. Então essa moça começou, ela começou a sentir vozes, porque ela lia cartas também. Lia cartas, não tem nadíssima contra as leituras de cartas. O problema não é quem lê, não é a carta em si, é quem lê, né?
Então, aí ela ouvia a voz e ela estava acostumada a ouvir, mas quem eu ficaria? Quem é essa voz? Mas não no sentido, assim, simplesmente racional. Como que eu me sinto com isso? Que experiência eu estou tendo? Claro que pode ter vozes e entidades que vão me dar dicas, que sabem mais, beleza? Mas será que é isso que eu quero? Bom, vejam o que aconteceu. Ela foi num retiro xamânico, claro. E aí ela teve uma visão de um índio, acho que norte-americano, assim, naquele trajes tradicionais, oferecendo para ela uma pluma, uma pena branca. E foi muito forte, é verdade, não duvido que seja. E aí ela comentou com o facilitador do retiro, ele ficou emocionado, né? A paz é um símbolo de paz, eram 4, inclusive 4 índios, né? Beleza. E aí eles passaram a conviver com ela e a orientá-la. Eu raciocinei um pouco sobre esse assunto com uma pessoa que faz espiritualidade, assim, que é uma amiga minha com quem eu raciocínio muitas coisas. E essas não são entidades do mal. Por que elas não precisam ser do mal? Não é que é do mal. Mas o que acontece? Você está se abrindo para alguma coisa, né? Você pode ter uma sensação boa e eles estão orientando. E essa amiga minha falou, eles estão, porque ela é mais mediúnica, né, do que eu tento não entrar muito, porque senão eu vou embora. Ela falou, eles estão buscando paz, porque tem muito sofrimento. E claro, imagina, os povos indígenas têm uma quantidade de sofrimento aí que não acaba nunca. Estão buscando paz. A deles. Aí eu concluí. Basicamente, ela se tornou o cavalo desses 4 nativos norte-americanos. Agora, é inteligente isso? E você é psicanalista, hein? É inteligente isso? Você ser uma espécie de cavalo. Não precisa estar no terreiro de Umbanda para ser cavalo de algum orixá. As pessoas são normalmente. E elas acham que elas estão tendo são especiais por isso. Não, elas estão sendo usadas. Que elas sejam usadas por um proveito de paz deles. Mas não sei, é isso que você quer? E é como trabalhar na Nestlé. Você dá os teus serviços, a tua energia vital diária para o projeto deles. Não é o teu, é deles. Então, como eu aqui, e qualquer junguiano também deveria, como nós estamos trabalhando para o processo de individuação da pessoa, não o processo de individuação dos nativos norte-americanos que morreram não sei quando, não é agora, que ela possa ter uma relação e processá-la dentro do processo dela, entender e se tornar dona do caminho dela, sim. Mas o que ela fez, ela escolheu aquele caminho no lugar de terminar, por exemplo, um curso que estava fazendo comigo, porque aquilo é mais fácil. Parece que vem lá do céu, me dão as orientações e eu faço. E claro, eles devem ter uma sabedoria que eu não tenho, porque se eu tivesse, eu não estaria a serviço de ninguém, né? E bom, isso daqui é falta de suficiente autoconhecimento. Talvez a pessoa em questão, essa é o mundo dela. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, mas eu estou mostrando um exemplo. Isso daqui, para mim, é um absurdo. Ser cavalo de alguma entidade para realizar um projeto de alguma outra entidade, que não a minha. Teve uma paciente minha, espertinha, uma formada também. Espertinha no sentido bom, porque ela vinha desse mundo meio... A mãe dela tinha umas coisas de incorporação e tudo. Um dia ela falou para mim, a entidade que eu tenho que incorporar sou eu, é ela, somos nós, ou seja, quem realmente você é. É muito mais fácil fugir pela raia e ficar falando com outras coisas. Já vi várias pessoas assim. Muito mais fácil do que se encarar a vida dura, diária, a tua dor, as coisas singelas e que realmente fazem a diferença na tua vida. Fazer as contas,
resolver sei lá, quem lava os pratos, entendeu? À noite, colocar as crianças para dormir, se fazer respeitar, trocar de trabalho, ir atrás do próprio sonho, entender as próprias verdades. Isso é muito mais difícil, entendeu? Isso é muito mais difícil. Não vamos esquecer o que Karl Marx falou sobre religião. A religião é o ópio do povo. Porque as pessoas vão para a igreja para quê? Para aliviar uma dor. Para isso que se vai. Só que aí fica preso lá. Eu adoro igrejas, tá? Ainda mais na Itália tinha igreja para tudo quanto é lado. Era muito igreja católica, porque, né? Muito gostoso numa igreja vazia. Gosto das igrejas vazias, silenciosas, com bom perfume de incenso. Para uma meditação. Excelente. Agora, a igreja entra com uma série de dogmas, ou seja, verdades inquestionáveis. Se você não pode questionar uma verdade, você não pode pensar. É o oposto da filosofia. A filosofia é poder raciocinar sobre qualquer argumento, mesmo um que você não goste. Isso é capacidade de raciocinar, sem tomar partido. É diferente de ficar no alvoroço. Aquilo é demagogia, uma outra coisa. Então, precisa saber raciocinar para trazer as experiências para nós, que é um dos aspectos que a gente faz na formação, né? Isso que é aprender as coisas. É trazer a experiência para nós, para você se apossar daquela experiência, não só vivê-la, e você compreender a vivência que você teve. Por isso, a vivência de ir para um terreiro, de ir para um shopping, de fazer amor com o teu namorado, tua namorada, de conversar com o vizinho, é sempre experiência. Tudo é válido se faz sentido para a alma, né? Como diria, parafraseando o nosso amigo Fernando Pessoa. Então, mas tem que trazer para o teu processo. Quando qualquer experiência, fazer amor com o teu namorado, conversar com o vizinho, ir para o terreiro, ir ao shopping, brecar o teu desenvolvimento, a experiência não serve mais. Só que o egozinho, ele tende a se grudar, ele se prende, porque o chinho de pelúcia dele, é isso que é o problema. Aí vira moda, tipo ayahuasca, o Daime, sei lá, gente, não quero... Mas assim, vira moda, vira crença, vira de novo, guru, entendeu? E aí estamos no mesmo negócio. O mundo não muda, o Brasil continua essa dicotomia infernal, a violência continua crescendo, os casamentos continuam desmoronando, a hipocrisia continua aumentando, a infelicidade e a raiva das pessoas aumenta e cada um se degladia, as pessoas se degladiam para quê? Porque elas não falam a verdade para si, porque elas não sabem como processar os próprios conteúdos, são todas as coisas que vão juntas. É falar a verdade, mas também processar os conteúdos, porque dá medo, porque a gente não sabe o que fazer com as coisas, é verdade isso. E aí poder ter um suporte cognitivo, emocional, de processamento para tomar os passos necessários para fazer a diferença na nossa vida. O sujeito, o protagonista principal da nossa vida somos nós. Qualquer coisa no mundo, visível e invisível, pode ajudar, pode contribuir, mesmo às vezes com experiências ruins, né? Qualquer coisa pode, desde que a gente entenda, não tanto a lição, são experiências que nos fazem crescer e que fazem com que a gente compreenda algo de nós que que permite um salto. Então, vou terminar por aqui, raciocínio lógico, capacidade de raciocinar dentro de um contexto em que você não toma partido por nada, porque assim que um analista consegue ser despreconceituoso, isso ele fez já, claro, consigo, né? Despreconceituoso. Tem coisas que eu nunca faria, mas e o que importa o que eu faria? Ninguém se importa, nem eu. Eu estou querendo entender
Isso é o meu trabalho, entender como que está funcionando o raciocínio daquela pessoa e a experiência, como ela se insere no processo dela. É isso que eu quero entender, esse é o meu trabalho e eu vou ajudá-la a fazer isso. Agora, a questão é o ego, porque a pessoa pode estar apegada e não querer ver. Aí ela faz uma escolha baseada em outros critérios, mas isso é uma outra história. Educação, então, espiritual significa, reconhecer que existem realidades. Você pode não ter experiência delas diretamente, não tem problema, mas existe no mundo, né? As pessoas estão acontecendo. Isso não pode ser separado das experiências de matemática, das experiências de música, das experiências da religião tradicional, das experiências de medicina. Não pode ser separada, porque tudo faz parte do humano. São todas experiências, conhecimentos, áreas em que os humanos se encontram, se buscam, se dedicam, quebram a cara. Então, o psicanalista, ele olha para tudo igual, e ajuda a pessoa a fazer o mesmo, para ela se livrar de qualquer condicionamento que possa prendê-la em seu processo de desenvolvimento, lembrando que nós somos um ser uno. Então temos em nós somos uma pequena representação de toda a humanidade. Então não tem como fazer uma análise só no cognitivo, é mutilante. Não tem como fazer uma terapia no emocional, é mutilante. Não temos como fazer um processo espiritual sem ter um raciocínio lógico férreo. Assim, sem conversa fiada. É isso, porque isso nos dá ferramentas, nos dá poder. Não é isso que queremos? Poder pessoal, poder de liberdade para sermos o que somos. Então, esse é o caminho. Então, pessoal, deixo vocês. Ficamos para uma outra vez, uma outra live. Espero que gostem. Eu sinto necessidade de falar de coisas, porque eu vejo muita coisa e nem tudo eu posso verbalizar na hora. Então, um grande abraço para vocês e uma boa noite.